E agora, nosso departamento de direção. Quando a coisa aperta, elas puxam o freio de mão. Nossa senhora! Eu preferia não ter ouvido isso, mas tudo bem. E agora, nosso departamento de direção. Uma mão no volante, outra na consciência. Não. Agora vamos para o nosso departamento de direção. Apresentem vocês, diretoras maravilhosas. Oi, gente, meu nome é Tainá Gomes, eu tenho 23 anos, eu sou formada em cinema pela Estácio. Finalmente eu posso falar que eu sou formada, amém, Senhor! E a minha casa é Lufa Lufa. Mais um pra conta, galera. Olá, gente, meu nome é Natália Robalinho, eu sou assistente de direção de Marotos. Eu sou formada principalmente primeiro em Direito, eu fiz pós-graduação, eu estava indo para fazer concurso. E aí eu vi que não é isso que eu queria na minha vida, gente. Eu mudei tudo e eu fui pro cinema, que era meu amor desde sempre. E tô muito feliz com essa mudança, tô fazendo... A gente também tá. Técnico na IC. Eu não me formei, eu era pra me formar em 2020, mas, né, Covid. E a minha casa é Lufa Lufa. E você é Isso surpreende o total de zero texugos. Vamos lá. Literalmente todo mundo que foi entrevistado nesse vídeo. Cara, não é produção e direção aqui, o Falufa Literalmente. total, é por isso que as coisas dão certo, entendeu? Só fazendo um adendo, a Nath, a Robalinho, além de assistente de direção, ela também foi diretora residente no episódio 2. Assim como o Natan. A gente tem aqui 2 diretoras e 2 diretores residentes também, então é ótimo porque a gente vai falar muito aqui. Como é dirigir um projeto tão megalomaníaco como esse? Já foi falado sobre a megalomania dele na produção. Tem noção da dimensão, mas como é dirigir isso? É uma loucura, né, gente? É muito complicado, assim. Eu acho que a gente falou um pouco isso na parte de produção, mas em relação à direção, é justamente a gente sempre tá se adaptando também às coisas que acontecem e a gente, normalmente, a gente fez desde o início uma decupagem, né, de todas as cenas de todos os episódios, só que às vezes a gente tem que se adaptar a isso Muitas também. vezes a gente tem que se adaptar. De acordo com a locação, porque às vezes a locação é diferente do que a gente imaginou e a gente tem que mudar e fazer tudo do zero, ou mudar, enfim. E é isso, a gente, porque a parte de direção é a parte muito criativa, né? Eu e a Tainá, a gente tá sempre assim, pensando nessa parte criativa, principalmente na hora de pensar nas cenas e como a gente vai gravar as cenas. Só que nem sempre essa parte criativa pode ser atendida, né? A gente sonha, mas aí vem a produção e fala, calma aí, amadas. E aí eu acho que essa é uma dificuldade, assim, ter que ficar se adaptando a isso e ser desapegado com o que a gente imaginou e fazer com o que dá, né? A Tainá pode falar um pouquinho disso também. Eu acho, assim, trazendo um pouco pra esse lado de produção, né, que as meninas estavam falando, que a gente tem locação que tem hora pra terminar, então assim, já ocorreu diversas vezes de eu virar Natália, a gente vai cortar a cena tal, ok, take tal, ok, vamos lá, corta esse plano, junta esse plano junto com o outro, porque a gente tem que entregar logo a locação. E então acho que é um processo também, como a Lívia falou, de muito improviso, né? A gente tenta levar tudo certinho, tudo organizadíssimo pra gravação, mas sempre tem imprevisto e é isso. Mas é um prazer, é como a gente fala, é um pesadelo e um prazer dirigir um projeto desse tamanho. É isso. Não, mas essa questão que você falou do horário é muito real, que uma das cenas que eu filmei, que foi a do escritório, do episódio 2, foi muito isso, a gente tinha pouquíssimo tempo para filmar, a gente tinha alguns planos que a gente queria fazer. No final, eu tava assim, a gente já tava pra ter que entregar, eu tava assim, não, peraí, deixa eu fazer esse plano aqui. Só mais um plano, Dois atores. Vamos lá, a gente fazia um take. Vai, pode ir. Se errar, volta. Vamos, só pra gente fazer. Pra ter isso na edição. Também teve a questão de, né, que tem personagens que vão entrando conforme a história e tal.
E tinha um ator que não estava muito familiarizado com o mundo de Harry Potter, então ele teve muita dificuldade no dia. Então, assim, a gente estava com pouquíssimo horário e ele estava tendo muito problema com as falas. E, nossa, assim, o Alain ajudou muito para a gente conseguir, né? Porque você chega nesse momento porque, assim, é um outro ser humano ali, você tem que ter cuidado com ele, né? Então, eu usei muitas minhas aulas de preparação de elenco que eu tive, que meu professor falou, cara, você tem que ter cuidado porque, assim, se o ator travar, você não vai tirar mais nada dali. Sim. Entendeu? Então, assim, se ele tá nervoso e se ele começar, a escala vai ficar cada vez mais nervoso, já era. Tem que ter o controle da situação, Sim. né? Não perder o controle da situação. E isso é uma coisa que, justamente por a gente estar sujeito a tantas imprevisibilidades, é muito difícil a gente ter esse controle, mas quando alguma coisa não tá errada, a gente tem que saber como resolver. É isso, a gente tem que saber como resolver esse problema, né? Improviso, porque assim, você tem que alguma coisa improvisar, gente. Lembre do plano, foque nos seus alvos e, se for necessário, improvise. Como assim, Thiago? Thiago, não sei improvisar, Thiago. Você tem que saber sair daquele seu plano, porque a maioria das vezes não vai ser aquilo que você estava imaginando. Muito raramente vai sempre acontecer alguma coisa. Principalmente marotos. Exatamente. Você vai ter que se adaptar àquela realidade ali que apareceu pra você e vamos, sabe? Não tem como parar, não tem como ficar tipo, ai meu Deus, mas eu queria tanto isso, tipo. Como é a relação... Como é a relação com os atores, com a equipe de elenco? Cara, Natália quer responder, Natália? Eu posso responder. É porque, assim, tem diretores que gostam de trabalhar com preparadores de elenco e tem diretores que não. A gente, desde o início do projeto, a gente tem o Alain, maravilhoso. Perfeito. Que é o nosso preparador e produtor de elenco. Perfeito. E a Lu, que é a diretora de elenco. E eles ficaram responsáveis pela preparação mesmo e pela essa parte mais de elenco. Então, assim, eu tive muita confiança no trabalho do Alain, como sempre tive. Sim. E a gente meio que deixou isso muito no início do projeto nas mãos deles. E, enfim, eles trabalharam super bem, a Lu e a Alain, nessa parte de direção e preparação de elenco. E eu acho que é uma relação de... A gente conversa muito, a gente troca muito, Sim. né? Eu também, como uma das roteiristas, às vezes os atores vêm propor muitas coisas pra mudar no roteiro, ou tipo, eu posso falar essa fala dessa forma, posso fazer dessa forma, posso trazer esse improviso aqui. E eu acho que é muito na base da troca, né? Da conversa, né, Tainá? A gente conversa, vê se é possível, pra saber o que eles estão entendendo da cena, o que eles estão entendendo do personagem deles, né? Então, eu acho que é uma relação de conversa, de diálogo, troca, e a gente vai se adaptando pra ver se a gente consegue fazer o que eles querem, o que eles estão querendo propor. Às vezes dá, às vezes não dá, e é isso, basicamente. Pode... Eu acho que, assim, a gente tem muita sorte. Eu me sinto muito em casa no set de Marotos. Eu acredito que para as meninas também, porque eu tô com pessoas que eu gosto, eu tô com os meus amigos fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho a nossa relação, tipo... É isso que a Nath falou. Profissionalmente é isso que a Nath falou. A gente dá muito espaço pra eles. De vez em quando eles quebram umas camas, mas aí, né? Errou. Errou feio, errou rude. Eles entenderam muito os personagens. Isso é uma coisa que eu admiro muito. E eu dou muito crédito também pros atores, mas pro Alain, pra Lu. Os improvisos deles são certos. Coisa também, né? Exatamente. Cada um se identificou muito. E eu acho muito legal ouvir isso deles também. Porque eles falam, cara, eu amo meu personagem. Nathan, hoje em dia, é apaixonado pelo Frank. Né, irmão? Sim. E isso é muito legal porque a gente foi construindo junto com eles na preparação e também no set, na gravação. É uma construção, é tudo junto. A gente faz um trabalho junto, assim, sabe? Conjunto. A pessoa não precisa ser um preparador de elenco, um diretor não precisa necessariamente ser, mas precisa ter algum tipo de noção, pelo menos da história que ele tá contando, do personagem que ele tá trabalhando, pra ajudar a construir. É sempre importante manter em mente que a direção tem que ter uma boa relação com os atores. O Nathan é ator, eu sou atriz, Natália tá se formando agora, também na parte de atuação. Então, a gente vive também o método, sabe? Então, assim, de vez em quando a gente precisa de alguma coisa, então a gente vai num exercício mais de atuação mesmo. E uma coisa que eu achei super legal dessa questão dos atores terem propriedade mesmo foi quando a gente foi filmar a famosa a cena da Ordem da Fênix, que a gente fez um exercício rápido de varinha
pra eu e o Alain a gente poder corrigir algumas posturas deles e tudo. E, cara, foi genial no momento que a gente gritava, tipo, ataque! E cada um parava exatamente do jeito que o seu personagem deveria parar, sabe? Cara, isso foi, assim, um orgulho absurdo na minha vida, sério. Quais são as principais referências que vocês usam pra pensar em como gravar as cenas? Cara, a gente, quando a gente começou a decupar, né, porque eu e a Tainá a gente decupa juntas sempre, e a gente decupa com funkos da Tainá. Pode mostrar os funkos aí, se você puder pegar algum... Posso, vou pegar. Funkos aí, não precisa pegar Vou todos. pegar. Vocês decupam Cara, mas- Essa parte eu não sabia. Cada diretor tem a Sim. sua forma de ver, de pensar, de reproduzir as cenas que ele tá na cabeça dele, porque ele tem que fazer com que as outras pessoas entendam o que tá na cabeça dele, né? Mas Fique eu acho que seguro que você inaugurou o método Funko. qualquer coisa de filmes de fantasia é uma coisa que eu gosto muito. Sim. E é muita referência para a minha vida como diretora, né? Spielberg, amo, mas eu acho que quando a gente vai pensar nas cenas, a gente sabe que Harry Potter tem muita cena em movimento e tal, com muito traveling, E coisas como a assim, BK então falou, a gente gosta de um plano de sequência. a gente gosta de um plano de sequência, mas enfim, eu acho que eu e a Tainá, a gente é muito fã de Harry Potter e a gente viu Sim. todos os filmes 1000 vezes, então eu acho que A gente tem o os mesmo filmes filme é uma favorito em comum, referência. inclusive. Sim, que é o Prisioneiro de Azkaban. Os filmes foi uma referência muito grande pra gente, né? Na forma de filmar e de mostrar cinematograficamente Harry Potter. Mas eu acho que principalmente Prisioneiro de Azkaban é a maior Sim. referência pra gente em relação à decupagem, fotografia e tal, porque Alfonso Cuarón... Alfonso Cuarón, era isso que eu ia falar. E maravilhoso. amor, né? Mostra aí, Lily Evans. Prazer. claramente. É a Barb de Stranger Things. James Potter. É o Leonard do Big Bang É o Theory. Leonard. É o óculos, entendeu? Acho que É. tem dois parecidos, assim, os que Peraí. parecidos com cada personagem. Minerva McGonagall é a rainha da Inglaterra. Minerva. Muito bom, cara! Olha aí, Esse aqui a gente usa geralmente pro Remo. É o Howard. Sim. Ah, muito bom. Pera, que eu não lembro. Caraca, Esse aqui é mano. pro Pedro. A gente usa o Rajesh pro Pedro. E aí tem umas personagens que eu não posso mostrar. E aí o Cara, Snape mas a gente usa o Snape falando mesmo, de porque eu tenho ele ali em cima. E o Dumbledore também, que eu tenho ele ali em cima. É, e o Dumbledore também. Ah, tem a Mas eu acho que Alice. não tem referência. Amigo, o Frank Longbottom, ele varia o personagem. Ele varia, a gente às Mas vezes a gente usa tem ele a como outros personagens. Alice. Que é essa, Meu Deus, é a cara da Gabi. Sim. É muito. Dois. É isso, gente. Método Funko. Método adotem, Funko. A gente adotem. vai inaugurar esse método Funko. Como funciona esse trabalho conjunto na direção? Já me perguntaram muito, então eu sei que as pessoas têm curiosidade pra saber como funciona esse trabalho. Cara, Cara, foi muito fala você, natural. fala você. É porque, assim, é muito engraçado, porque foi muito natural. Eu e a Natália, a gente pensa muito parecido cinematograficamente. Então, era do tipo... Ah, o que você acha de fazer isso aqui nessa cena? Tá bom. Aí a gente anotava. Aí, ai, amiga, essa cena aqui, como é que você decuparia? Ah, eu decuparia assim, 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 assim. Você também? Aham, então vamos embora. Então, assim, foi muita parceria e muita sintonia. A gente tem uma sintonia absurda. Eu falo pra ela que ela é minha parceirinha, porque é verdade, assim, a gente tem uma sintonia cinematográfica muito grande. Além de sermos amigas, né? A gente tem essa sintonia cinematográfica muito grande. Então, assim, decupar com essa menina é fácil, entendeu? No primeiro episódio, a Tainá, ela não tava tão presente em set assim. Eu sempre tava conversando com ela, às vezes ela dirigia junto comigo. No segundo episódio ela também dirigiu. E agora no terceiro episódio ela vai dirigir mais ainda. Mas aí Até a porque gente sempre formada. conversava. Como eu falei, é super na troca, no diálogo. Sim. Se às vezes não dá pra fazer uma coisa como a gente imaginou, porque na hora tem que mudar, eu sempre aviso pra ela, falo como é que ficou. Não, e eu E a confio gente muito, assim, vê na pós também. Eu acho que isso também com a relação dos diretores residentes, né? Acho que vocês podem falar aí um pouco também sobre isso. Sim. Em relação porque como a gente fez as decupagens, a gente meio que entregava a decupagem pra vocês e falam, se virem aí. Exatamente. Desculpe agora. É isso, Então, galera. vocês podem falar um pouco sobre isso também. A questão do trabalho conjunto da direção, ela vai muito de confiança mútua. Muitas vezes a Natália passa e fala, cara, então vai ser assim, assim, assado, mas também tem a confiança de dar a liberdade pra gente
ter aquele jogo de cintura, porque como foi falado também com o pessoal da produção, tem muita coisa que muda na hora. Que tem fatores de tempo, de disponibilidade dos atores, de chuva, sol, luz, som, gato miando, seguranças. Então, assim, tem vários fatores e a gente tem que ter esse jogo de cintura. Não, e assim, nas entrevistas até... Você lembra da cena da treta, Natan? Que, Nossa. Na verdade, já tinha sido pensado, porque a gente foi com os atores, a gente ensaiou com eles lá, na locação. Sim. E tinha um lugar exato que a gente estava imaginando deles se encontrando, né? Eles andavam mais tempo, o Snape e o Regulus, e eles se encontravam um pouco mais na frente, em outro arco. Só que a gente chegou e aí tava tudo alagado naquele dia, porque tinha chovido naquela semana. E assim, eu tinha levado o rodo naquele dia, exatamente porque eu tinha previsto isso, mas o rodo perderam. Exatamente. É verdade. Onde está o rodo de Natália Robalinho? Os mistérios insolúveis de mistérios insolúveis. A verdade está lá fora. Nossa, mas foi muito isso. A gente não tinha mais como tirar a água dali, então a gente teve que botar um pouquinho pra frente, eles parando, né, encontrando, e depois tudo assim, mais contido ali num espaço, mas ficou maravilhoso. Porque essa cena, a direção residente estávamos eu e a Natália, nem sempre é assim, às vezes a gente alterna, mas nessa foi uma mega costura, porque a Nath não podia estar, Tainá não podia estar, estávamos eu e Nath Robalinho, eu tive que sair no meio, a Nath Robalinho teve que terminar sozinha, uma loucura. Essa cena mostra realmente a sintonia, né? Não, sim, e até também, assim, a liberdade que vocês dão pra gente, porque, assim, tem um plano que eu acho maravilhoso, aquele que você pegou do Matias, que ele passa por todos os marotos, porque esse você inventou e, cara, todo mundo amou ali na hora, sabe? Foi aquela criação na hora, você viu ali o momento e foi realmente muito maneiro. Sim. Ai, cara, obrigado. Eu realmente amo esse plano. Nossa, você falou bem demais, assim. Esse lance da liberdade é demais. Gente, como funciona o trabalho da direção junto da direção de fotografia e direção de arte? Como que essas funções se separam? Cara, eu acho muito isso que eu acabei de falar. A gente faz com o que a gente tem, na verdade. Eu acho que assim, acho que a direção de fotografia e de arte, né, eles... Cada departamento faz a sua própria decupagem, né? A sua própria análise técnica também. E é muito também na base da conversa, né? Porque às vezes a gente imaginou, nós roteiristas, né? O Lu e Flora, ou nós da direção, a gente imaginou a cena de uma forma e não tem como fazer daquela forma. Não só pela locação, ou também pelo... Pô, a gente não tem equipamento para isso. Tô indo no PayPal. Doarem no PayPal! Quando eles doaram no PayPal. Se vocês doarem no PayPal. Tô no PayPal. A gente não tem equipamento de fotografia pra isso. Ou a gente não tem como dressar esse cenário todo, porque a gente só pode dressar metade desse cenário. Então dressar cenário é montar o cenário. Só. Isso. Então, acho que é muito justamente na base da conversa mesmo pra gente ir se adaptando às demandas de cada um. E elas trazem muito pra gente, né? A Clara, que é a diretora de arte, e a Mari, que é a diretora de fotografia, trazem muito o que elas conseguem fazer. E aí a gente vê se nos agrada e se, às vezes, normalmente a gente aceita e fala, tá bom, vamos então fazer Mari assim. Às vezes, quando a gente quer alguma coisa muito específica, que a gente vai e briga, assim, o preciosismo do diretor, né? É muito isso. Não, e a gente tem uma vantagem que, assim, a Mari conhece muito sobre fotografia de Harry Potter, assim. Você fala qualquer coisa com ela de fotografia de Harry Potter, ela sabe. E a Clara também é muito fã. E eu lembro quando a Clara entrou no projeto, ela falando assim, cara, eu sempre quis trabalhar com isso, fazendo fantasia, fazendo Harry Potter. Vamos fazer. Então, assim, a gente tem essa sorte das pessoas que são chaves na nossa equipe, principalmente, serem muito fãs, assim. Todo mundo da nossa equipe é fã, mas a gente tem essas cabeças que são muito fãs e que querem estudar sobre isso e que pesquisam sobre isso e que... Então, assim, poxa, o pessoal de figurino, sabe? Paula encabeçando, e as meninas são maravilhosas. E um menino, porque só tem um menino na equipe de figurino. É uma dedicação que, assim, eu fico até emocionada. Uma pergunta agora direcionada a Robalinho. Na verdade, as próximas duas são... Muito se fala sobre assistente de direção. Mas o que faz o assistente de direção? Como comem?
Onde dormem? Como vivem? Não Quem dormem. são? Hoje no Globo Repórter. Sofre. Então, o AD sofre, exatamente, porque, nossa, que nem a produção faz muita coisa, coordena demais. E um dos pontos, assim, requisitos para todo AD é ser muito organizado, porque a gente faz muitos documentos, a gente tem que ter muitas informações, então, assim, a gente tem que saber exatamente botar bonitinho no papel para as pessoas entenderem tudo. É uma função central, assim, né, eu acho que em todo projeto. Porque simplesmente ele faz a ligação, né, essa comunicação do departamento de direção com todos os outros departamentos. Não, Eu e acho as que famosas... O trabalho do AD começa desde a pré-produção, né, até o após, assim. E o AD é como se fosse um chefe de departamento mesmo, né, porque o assistente de direção tá em todos os momentos, Sim. falando com todo mundo e tem uma demanda de trabalho absurda. E acho que é importante falar também que o assistente de direção não é assistente da direção e não é assistente do diretor. Tipo assim, não vai pegar café pra você. Direção recentemente. Não é esse o Você objetivo dele. Recentemente, e aí por isso que eu queria falar isso. Porque o AD tem que estar sempre a serviço da obra, né? Do projeto. Sim. E não só da direção ou só da produção, né? Porque ele tem que agradar os dois, mas tem que fazer tudo dar certo, assim. Quais são os milhares de documentos que o AD faz, gente? O AD faz muitas coisas, então vamos lá, tem muitas coisas. Por exemplo, o Scout, a visita de locação, né? O AD que, né, organiza. Quando a gente escolhe uma locação, a gente consegue falar com eles dão ok, a gente pode gravar lá. Então a gente pega todos os departamentos, assim, a cabeça de equipe, ou um assistente, né, da pessoa, e a gente vai para essa locação e cada departamento vai falar a sua demanda para aquela locação. Isso é muito importante para não ter imprevisto, né, na hora de você for gravar. Tem análise técnica também, que assim, a gente faz uma primeira análise que é com base no roteiro. O que a gente pega? A gente, conforme cada departamento, a gente imagina quais vão ser as demandas de cada departamento. Essa análise técnica que vai para a produção poder fazer um orçamento. E poder correr atrás de gente de patrocínio, de alguém que empreste, ou de alguma coisa, só para poder juntar. Saber quanto a gente precisa, né? Tem o cronograma mensal que eu faço, que desde a pré-produção até a pós também. Tudo que a gente tem que fazer naquele mês, quais são as coisas mais importantes, que momento daquele mês a gente vai realizar aquilo. Outra questão é a disponibilidade dos atores, que é uma questão quebra-cabeça. Quebra-cabeça completamente. Para você montar o plano de filmagem, você tem que saber a disponibilidade de cada um, porque o plano de filmagem eu vou determinar quais cenas a gente vai gravar em que ordem. Geralmente no cinema a gente não grava em ordem cronológica. Então a gente depende muito de qual é a disponibilidade que a gente tem da locação, qual é a possibilidade de horário dos atores. Tem também questão de disponibilidade de equipamento de arte, essas coisas também, porque nem sempre tá disponível só em alguma época e tal. Então você tem que juntar isso tudo para fazer esse cronograma da ordem que a gente vai gravar. Porque você quer otimizar esse trabalho. Você primeiro vai tentar as diárias externas, né, que são ao ar livre, né, porque são as mais complicadas, assim, a gente tenta colocar antes, porque é previsto do tempo. Eu falo que eu virei uma garota do tempo. É verdade, gente, quer saber o tempo, liga para Robalinho. Aqui tá chovendo, chega tá pingando. Aqui relampeou e agalou tudo. Você coloca essa previsão do tempo na ordem do dia, né? Que é o último documento. Isso, toda a ordem do dia que a gente faz, né? Que é quem vai estar da equipe, todos os atores, você tem um resumo da cena, os horários de chegada de cada um, que são importantíssimos, todo mundo saber e cumprir esses horários. Porque a gente sempre tem um horário de previsão de começar, de chegada, né? Aí um horário para começar a gravar e o horário para terminar e o horário para todo mundo já estar indo embora. Além de, assim, quais são os planos, a ordem dos planos melhor para ser filmada, sabe? Porque Sim. Né, você tem a questão do enquadramento da câmera, né? Os personagens que estão ali
tem ator de vez em quando que precisa ir embora mais cedo, então, né, vamos focar nas cenas dele agora, que aí libera ele, e aí vamos. E aí tem aquela questão, por exemplo, da cena da treta, o Léo teve que ir embora mais cedo e a gente teve que usar um dublê de corpo, a gente deu, né, tinha mais um plano ali com ele, e deu pra, Renan graças a Deus, estrelou. dar aquela enganadinha. Sem direção faz muita coisa. Como é a relação direção-produção e direção? É a relação de amor que tem que ter. Não, eu acho que a relação de segura uma na mão da outra. Exato. E vai. Segura na mão de uma da outra. Você tem que e se joga estar ali junto. Exatamente. Mas de forma mais prática, funciona meio que como um tripé. E é por isso que a função da assistente de direção é tão importante, porque a ponte entre a direção e a produção, como a Robalinho disse, e tudo passa um pelo outro. Direção fala o que quer, é feita uma análise técnica, passa para a produção, orça, depois volta, aí tem a decupagem, cria-se uma ordem do dia. Fica meio que esse vai e volta entre direção e produção, que sempre passa pelo assistente de direção. E aí é um tripé que faz o negócio rodar. Eu acho que se eu não tivesse Robalinho, Tainá e Robalinho BK na minha salva. vida, eu já teria surtado há muito tempo. A Robalinho é tipo assim, gente. dou minha vida a ela. Contratem ela é sem perfeita. dúvida alguma. Lari R. Pinheiro perguntou: qual foi a cena que mais demorou pra gravar? Oi, Lari. Oi, Lari, tudo bom? Cena da ordem, sem dúvida alguma. Cena da ordem. da E tem uma mais cena demorou também pra no episódio 3 que pareceu que demorou uma eternidade para ser gravado, sair com insolação. E... Nossa, essa foi um terreno. A que mais demorou pra gravar em relação à quantidade de horas foi a cena da ordem, com certeza. Lara.Fernandes.302 perguntou: como foi fazer faculdade de cinema? Entre parênteses, quero muito fazer. Cara, a faculdade, eu acho que é complicado, porque eu acho que ela não te dá tudo, sabe? Eu acho que a faculdade é a teoria, com certeza, Exato. E a parte teórica é importante, mas eu acho que o cinema você só aprende na prática. E eu não senti que na faculdade me deu tanta prática quanto eu gostaria, e foi por isso que eu comecei a fazer meus projetos fora, assim. Eu acho que é importante dar uma base, mas também, às vezes, faculdade não é muito, talvez, tão necessário assim, porque a gente tem essa questão do diploma da faculdade, mas eu não acho que é uma profissão que necessariamente você precisa ter um diploma. Eu acho que se você fizer um curso profissionalizante de uns 2, 3 anos, que tenha muito esse foco na prática, eu acho que talvez te ajude mais, sabe? Eu acho que também depende do seu foco. Eu posso falar por experiência. A Nath e faz assim, eu faço curso técnico. Então, pra mim, eu tive muita prática no meu curso. E era exatamente o que eu queria, assim, né? Eu sabia que, né, era mais prático. Eu sinto um pouco falta dessa teoria, que eu queria ter mais, mas assim, você tem como correr atrás disso, dessa questão da teoria, não tem problema. A prática não. Eu acho que a prática você aprende muito mais, assim. Eu aprendi muito. Você aprende na porrada, né? Não, acho que assim, concordo. cada um é o foco da pessoa, sabe? Porque, assim, eu no meu caso, eu não queria mais outra faculdade. Eu já tinha feito, né, tem muito tempo direito, então pra mim era um curso pequeno que me desse exatamente essa prática que eu queria pra poder depois entrar no mercado, e pra mim foi isso. Acho que depende do foco da pessoa também. Deixa o Natan, vai Natan, defende faculdade. Não, eu não vou defender necessariamente a faculdade, mas eu vou defender o estudo teórico. Sim. Porque assim, a gente... o curso profissionalizante vai te ensinar a prática, né? É importante você ter formas de exercer o que você está aprendendo, ainda mais quando se trata de cinema. Ninguém vai saber fazer um filme se não tiver experiência de set. Ninguém vai saber fazer um filme só lendo livros. Sim. Isso é fato. Pensando o cinema como arte, a gente, por exemplo, transpondo, por exemplo, para música. Você pode fazer uma aula e você pode ver pessoas tocando um instrumento, saber tudo sobre aquele instrumento. Só que se você não pega ele nas tuas mãos e começa a tocar, você não vai chegar a lugar nenhum com ele. O mesmo se trata do cinema. Não é nem questão de produção, de o que é imprevisto ou não, mas entender a sua voz. Se você fazer direção, por exemplo, como você dirige, como você funciona criativamente, você precisa fazer filmes para isso. E a faculdade, ela realmente não proporciona tantas oportunidades assim, mas aí vai de você também tomar sobre si a responsabilidade
de não esperar a oportunidade vir da faculdade para você fazer um filme. Você pode fazer os seus próprios. Tenha uma forma de alimentar a sua criatividade, o seu olhar artístico e desenvolver isso, porque isso é muito mais difícil do que experiência de set. Ter uma boa história para contar é muito difícil. Tem gente que sabe tudo sobre cinema, mas não sabe o que quer dizer. Arrasou. E eu acho que, assim, você fazer cinema é você ter referência. Então, assistir filme é muito importante. Você ler sobre pessoas que escreveram cinema, ler sobre pessoas que pensaram cinema, entendeu? O audiovisual, enfim. E isso acaba refletido depois na tela, independente da função que você queira fazer dentro de cinema. Mas, cara, você quando começa a pegar o pensamento, você vê série, vê filme de uma maneira diferente. Você tá trabalhando. Você tá vendo ali olha essa iluminação, que legal, olha esse plano, que maneiro, esse figurino. Então, a minha dica é essa. Independente, procure a parte teórica. E também vá pra set. Eu amei a pergunta, Lara. Você arrasou e faça cinema sim. Vá fazer cinema. Vamos lá, as 2 perguntas emocionantes pra finalizar. O que Maroto significa pra você? O que trouxe para a sua vida? Essa é engraçado, né? Porque eu fiz essas perguntas, eu falei assim, perguntando o que as outras pessoas vão responder, mas eu não pensei nem o que eu mesma vou responder, mas enfim. Cara, é que eu acho que assim, tem Natália pré-Marotos e tem Natália pós-Marotos. Cara, eu acho que o Natan, por ele ter me conhecido no início da faculdade, ele sabe o quanto eu sou, hoje em dia, uma pessoa totalmente diferente dentro dessa profissão, né? Eu não tinha feito nada ainda em cinema e eu comecei justamente por essa vontade de querer produzir e querer fazer algo meu e querer aprender. E eu acho que hoje em dia, assim, depois desses 3 anos fazendo esse projeto, eu aprendi muito. Mas Marotos me trouxe muito essa rede de pessoas que a gente tem, né? Essa conexão que a gente teve com várias pessoas, esse networking que com certeza vou levar para muitos projetos depois de Marotos e vou levar para a vida inteira, porque não só foi uma relação de trabalho que a gente construiu com todos eles, mas uma relação de amizade também, que foi muito incrível, assim. Hoje em dia meus amigos, meu círculo de amigos mais próximos são todos de Marotos, ou que já passaram por Marotos. E eu acho que a minha visão sobre o que é fazer cinema, né, mudou, assim. Acho que é isso, cinema é uma arte coletiva, cinema não se faz sozinho, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Eu acho que essa pra mim é uma das partes mais difíceis no cinema, sim, sabe? É verdade. Entender que as pessoas pensam diferente de você, entender que vocês têm que sempre pensar, a gente sempre tem que estar pensando pelo melhor do projeto. Porque a gente tem essa questão do ego, de querer agradar o próprio ego, sim, mas a gente tem que sempre que entregar o melhor produto final possível, entende? E isso só pode ser feito se a nossa equipe estiver em harmonia, se a nossa equipe estiver em sintonia e se entender e conversar e dialogar. Eu acho que é isso, é troca, é conversa, é diálogo. Cara, a pessoa que já tá segurando pra não chorar. Cara, assim, eu lembro da gente sentado, nós 5, no Breakfast Club, que a gente explicou na live, sentados, lendo o roteiro, e com esse sonho, assim, impossível de fazer, e pensar nesse caminho todo que a gente passou, sabe, até chegar aqui. Marotos, pra mim, foi uma escola, é uma escola, continua sendo uma escola sempre. Pra mim, me deu pessoas, assim, que eu sou apaixonada, que eu confio de olhos fechados, e profissionais maravilhosos que eu tenho orgulho de dizer que são meus amigos, que são essas pessoas. Eu tenho aqui 3 exemplos que estão comigo, que eu vou levar, assim, pra sempre guardado. E são 3 pessoas aqui que eu tenho orgulho de ter compartilhado a direção, e que eu tenho orgulho das pessoas que se tornaram desde que entraram no projeto. Então, assim, Marotos virou uma parte essencial da minha vida. Eu não me vejo hoje em dia sem Marotos. E pode ter certeza que tudo que a gente faz é por amor, é pra vocês. E é isso, eu só tenho orgulho desse projeto. Marotos pra mim é uma parte da minha vida essencial.
É isso, gente. Eu acho que Marotos é uma escola, como a gente fala assim entre a equipe, porque é exatamente isso. Eu entrei já no metade do segundo episódio só, eu entrei em outubro de 2019, mas eu também acho que eu sou uma outra pessoa completamente diferente depois que eu entrei em Marotos, eu aprendi muito, sabe? Muito mesmo. E eu conheci essas pessoas maravilhosas, sabe? Eu amo Marotos, eu amo todo mundo que desse projeto, profissionais que eu quero levar para a vida, com certeza. É esse amor e carinho que a gente faz o projeto. É uma coisa, é difícil, é uma luta, a gente se frustra muito, eu sei. Mas assim, é recompensante, sabe? Porque quando eu resolvi deixar o direito de fazer cinema, o que eu queria com o cinema? Eu queria levar para as pessoas exatamente aquilo que o cinema trouxe para minha vida, que é aquelas emoções que você consegue, sabe, despertar em cada um com aquele filme. Eu acho lindo, entendeu? O que você pode fazer com a arte. Sim. Né? É uma coisa muito bonita. E eu vejo os nossos fãs, sabe, esse carinho que eles têm, eles falando como esse projeto é lindo para eles, sabe, como mudou muito a vida deles. Eu fico emocionada, entendeu? É muito bonito, é exatamente aquilo que eu queria com o cinema, sabe? Eu já falei isso antes, que realmente significa uma família, porque acho que foi o projeto que eu mais colecionei erros e acertos, e eu acho que todo mundo também. Sim. Porque já deu tudo de errado, mas já deu tudo certo, e aí deu tudo de errado de novo. Então foi talvez um dos projetos mais responsáveis pelo meu crescimento enquanto pessoa e enquanto artista, porque eu acho que eu não consigo pensar em outro projeto que eu tenha, ao mesmo tempo em que a gente estava aqui trabalhando, que eu tenha sido presenteado com tantas oportunidades para crescer como pessoa também. E também as amizades que eu tenho, os amigos que eu tenho hoje em dia, um grande, imenso percentual vieram de Marotos. Então, assim, todo o meu ciclo de amigos, que é uma família, tá em Marotos. Daqui a uns 10, 15 anos a gente vai olhar para trás e vai ver esse grupo de jovens e provavelmente ainda estaremos trabalhando juntos no meio. E a gente vai ver como é que a gente era doido. Dicas para quem trabalha nessa área. Não faça cinema, não, brincadeira. Saber lidar com pessoas é muito Verdade. importante. Como eu falei, cinema é uma arte coletiva, você lida com muitas pessoas e quando você está numa posição de liderança como a equipe de direção, você tem que saber tratar as pessoas com respeito, você tem que saber ouvir a sua equipe. Eu acho que é isso, um bom diretor ouve a sua equipe e sabe lidar bem com suas frustrações também, porque é isso, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente imaginou e tudo bem. A minha dica, eu acho que produz. Faz. Cara, tá com uma ideia na cabeça, escreve, chama seus amigos e faz. Porque se não fosse isso, a gente não tinha nem começado Marotos. Você tem que levar em consideração que, você vai errar. Faz parte. Não tenha medo de errar. Provavelmente você não vai conseguir fazer um bom projeto de primeira, gente. É difícil. Então, assim, ter paciência, sabe? Estudar bastante. Ver bastante filmes, séries. Tá, então o Natan tá aqui, gente. O Natan, então, acabou que o Natan saiu. É isso, rapidamente. Teve um problema, saiu, mas ele teve um problema. Teve uma reunião, teve um problema, acontece. Mas eu vou aqui finalizar o vídeo. Queria primeiro agradecer a participação de todo mundo nesse vídeo. As meninas da direção maravilhosas. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, coloca aqui o que você está achando. Se tem mais alguma dúvida sobre esse departamento, os departamentos desse vídeo, manda aqui pra gente, que a gente está sempre respondendo. Se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre a questão das doações, é só mandar pra gente pelo nosso Instagram, @marotosumahistoria. E é isso, continue assistindo os próximos vídeos do nosso especial. E continue ajudando a gente na campanha Apoie Marotos F3. E Mal feito. feito. Nox. Nox.